Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez para trazer o Cloud Gaming News com várias informações. Vamos falar sobre jogos grátis na Epic Games, EA Play custando apenas R$6 e vai dar para você utilizar ele com a nuvem. Tem novos jogos no Boosteroid, no xCloud, no GeForce Now. Também vamos falar sobre jogos comprados no xCloud mais uma vez. Tem mais novidades, né? Tom Warren do The Verge trouxe informações aqui recentes de que a Microsoft, funcionários da Microsoft já estão testando jogos comprados no xCloud. GeForce Now Nvidia, né, o GeForce Now americano, tá mudando o nome do plano que antigamente era chamado de Priority para Performance e também limitando a 100 horas mensais para você poder jogar na nuvem. Vou explicar melhor isso para vocês. Então deixa o like, se inscreve para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Começando aqui com Epic Games, então tivemos novos jogos grátis, né? Essa semana você pode resgatar Apex Legends e aí, aliás, é um bundle aqui, né? Então você vai poder utilizar ele dentro do GeForce Now, do Boosteroid, né? Também entrou o jogo The Save Inc, que está disponível no GeForce Now. Então você resgata aqui e vai conseguir jogar dentro do GeForce Now de graça, né? E se você utilizar, por exemplo, o Free americano lá, você vai conseguir jogar totalmente de graça. Na semana que vem teremos Castlevania Anniversary Collection disponível aqui gratuitamente pela Epic Games, mas nesse momento não está disponível nenhum serviço de cloud. Mesmo assim, como eu sempre digo, resgata para ficar na sua conta. Falando sobre EA Play, então, custando R$6 no primeiro mês, apenas até o dia 15 de novembro, né? Então, se você assinar até o dia 15 de novembro, pelo menos no primeiro mês, você vai pagar R$6, tá valendo muito a pena, porque você pode utilizar aqui, por exemplo, para jogar EA Sports FC 24, né, o jogo completo dentro do Boosteroid e vários outros jogos aqui, ó, Star Wars Jedi Survivor, que se eu não me engano até tá disponível no GeForce Now, eu acho. Tem o Need for Speed Unbound, então tem alguns jogos que estão no GeForce Now, outros que estão no Boosteroid, você vai poder jogar em nuvem, então pagando apenas R$6, tá valendo a pena. É só entrar lá na Steam, procurar por EA Play ou no próprio Google aí procurar por EA Play, você vai encontrar. E aproveita até o dia 15, porque depois acabou, né, e volta para o preço comum de R$30, tá? E também assinando por R$6 você vai poder cancelar a qualquer momento, né? Então você assina, cancela, já depois que assinar já cancela, porque daí mês que vem você não precisa pagar de novo, né? Falando sobre novos jogos no Boosteroid, o link do Boosteroid tá aí na descrição e nos comentários. Caso você assine utilizando meu link, você vai estar apoiando o canal. Sonic Shadow Generations tá disponível aqui no Boosteroid. Além dele, mais jogos, tá? Então essa semana temos Sonic Shadow Generations, como eu falei, e também tem Dragon Age The Veilguard, também está disponível hoje para você jogar no Boosteroid, mas não acaba por aí. Também já temos a lista dos próximos jogos que vão chegar ainda essa semana. The Elder Scrolls Oblivion está disponível aqui ainda essa semana, como eu falei. Fallout 3 também vai estar disponível, né, pela Steam, pela Epic Games. Fallout 4 pela Steam, pela Epic Games. Fallout 3 Game of the Year Edition, né? Então são duas versões do Fallout 3 e Fallout New Vegas, todos disponíveis para jogar ainda essa semana do Boosteroid. E para encontrar os jogos, né? Então esses dois que já estão disponíveis, você vem aqui na aba Install e procura por Dragon Age The Veilguard e Sonic X Shadow Generations. Tá disponível aqui os dois jogos dentro do Boosteroid pela aba Install, tá? O Red PHX trouxe aqui um rumor, né, entre aspas, porque, cara, o cara já trouxe até a imagem, né? Eu já trouxe inicialmente, no início da semana, e tem mais novidades ainda sobre isso, né? Que o próprio Tom Warren, do The Verge, confirmou essa informação. Aqui você está vendo uma tela, aqui uma captura de tela do funcionamento dos jogos comprados no xCloud, né? E os primeiros 10 jogos disponíveis para o pessoal da própria Microsoft testar. Então o pessoal lá dentro da Microsoft, né, os funcionários do Xbox, provavelmente da divisão Xbox, estão testando já essa funcionalidade. Por que eu digo isso, né? Então inicialmente, no início da semana, o Red PHX trouxe a informação aqui dos jogos que estariam disponíveis inicialmente, né? E o Tom Warren trouxe aqui uma notícia, então, né, de que funcionários Xbox estão testando jogos comprados no xCloud, e ele trouxe a mesma lista, né, que a gente já tinha trazido aqui anteriormente através do Red PHX, que é o PGA Tour 2K23, Dying Light 2, The Witcher 3 e The Witcher 3 Complete Edition, Hades, High on Life, Marvel's Guardiões da Galáxia, Metro Exodus, Dread e The Crew Motorfest. Todos esses jogos aqui
os funcionários Microsoft já estão testando dentro do xCloud. Então em breve, né, a previsão é que em novembro chegue ainda jogos comprados pelo menos por pessoal do beta, né, dos insiders da Microsoft testar. Então em breve já deve chegar, né? Se os E aqui tá uma ilustração, né? Vocês estão vendo o GTA aqui, mas não tem nada falando sobre GTA ainda, de que vai ser possível jogar GTA pela nuvem da Microsoft quando liberar essa função, né? Pode ser que isso não aconteça. A gente já vê que tem outros jogos aqui que nenhum da Rockstar aqui disponíveis, né? Talvez os mais aguardados aqui seja The Witcher 3, Marvel's Guardiões da Galáxia, né? Comenta aí qual jogo você tá mais interessado em jogar com jogos comprados no xCloud. Acredito que, né, eu já tinha falado que essa terça-feira seria um dia para acontecer isso, não aconteceu, né? Eu achei que poderia, né? Porque terça-feira é o dia que a Microsoft anuncia as coisas, mas realmente não aconteceu. Então, a qualquer momento as coisas podem acontecer, podem mudar, porque a previsão é que chegue esse mês, né, cara? Mas a gente já vem falando isso há 2 anos, né? Desde 2022. Então, agora resta aguardar. A Microsoft também está informando aqui na central de ajuda, né? Eu já trouxe anteriormente para vocês problemas aqui sobre tempo de espera em jogos na nuvem, né? Então, ela está ciente, estamos cientes de longos tempos de espera para jogar e estamos trabalhando duro para acompanhar mais jogadores e para acomodar mais jogadores e criar uma experiência melhor para todos, como eu já tinha trazido anteriormente, né? Tempo de espera com jogos em nuvem. Obrigado por tornar os jogos em nuvem tão populares. Sabemos que alguns jogadores estão enfrentando longos períodos de espera para jogar. Se você está esperando para jogar, tenha certeza de que estamos trabalhando duro para acomodar mais jogadores e melhorar a sua experiência. Então, a notificação não saiu, tá? Desde o começo da semana para cá. Aproveitar agora e vamos fazer um teste aqui do COD Black Ops 6. Vamos ver quanto tempo vai aparecer aqui para abrir. Obviamente que eu não vou esperar o jogo, esperar tudo aqui, né? Só pra gente ter uma ideia, toda semana, enquanto tem esses problemas de fila, toda semana eu vou trazendo para vocês aqui, ó. Na extensão do Red PHX aqui, ó, o xCloud tá dizendo 16 minutos e o xCloud aqui arredondou para 20 minutos, tá? Então diminuiu já, né? Um horário de pico, vamos dizer assim, ó, 9 horas da noite eu estou gravando esse vídeo. Diminuiu, né, comparado ao que estava antes, que estava aparecendo 80 minutos, 50 para cima, né? Então 20 minutos nesse momento reduziu as filas. Estou jogando aqui, servidor do Brasil, tá? Não tá aparecendo para vocês, mas é o servidor do Brasil. E vamos dar uma olhada no Fortnite aqui, rapidamente também, só para atualizar toda semana agora, enquanto não tiver resolvido esse problema das filas, eu vou trazer para vocês o status das filas. Comenta aí se você gosta de saber o status das filas, ou se você prefere ver por conta própria, mas acho que é legal, cara, trazer aqui, até pra gente ter esse histórico gravado, né? Se um dia precisar, tá aqui comprovado que no dia 7 de novembro, às 9 horas da noite, tivemos 20 minutos de fila. Ó, o xCloud aqui com o Fortnite tá dizendo aqui pra mim 16 minutos também de fila, tá? Ainda não apareceu o horário aqui, mas o xCloud tem essa possibilidade aqui de trazer o tempo de espera para nós, né? Então é bom, essa extensão aqui é muito boa, realmente eu reinstalei ela esses dias para poder fazer alguns testes. Não apareceu aqui para Fortnite, né, cara? Eu não vou esperar muito aqui, porque esse vídeo não é sobre isso. Eu vou abrir só mais um aqui, vou abrir o Riders Republic, só para ver aqui, também tá aparecendo 16 minutos, tá? Então, padrão agora, parece que a Microsoft balizou os servidores, equalizou os servidores. Agora tá tudo igual, todos os jogos com o mesmo tempo de espera. Comenta se para você também tá assim, se todos os jogos estão iguais em questão de tempo de espera. E o GeForce Now, hein? Nvidia fez o que a gente não esperava, tá? Algo que era muito criticado da Abia aconteceu agora com o americano. Os gringos estão fazendo igual, né? Estão seguindo os exemplos, os maus exemplos da Abia. Bomba, né? O GeForce Now Nvidia terá limite de 100 horas por mês. Então a Nvidia trouxe, né, em seu site a informação de que a partir de janeiro de 2025 teremos limites de 100 horas para jogar. Então durante todo o mês você vai ter que jogar no máximo 100 horas. Após as 100 horas você vai entrar numa fila, vamos dizer assim, básica, né? Então uma fila, talvez a mesma fila do plano grátis, né? Alguma coisa assim. Então após as 100 horas você realmente vai ter que enfrentar filas aí.
Uma coisa boa disso, né, que 100 horas é até que bastante tempo, vamos dizer assim, né, cara? Pra mim, pra quem trabalha, né, pra quem não tá em casa o dia inteiro, pra quem não é estudante, né, talvez o pessoal que estuda só de manhã, tá no ensino médio ainda e tal, às vezes tem mais tempo livre, né, tem a tarde inteira, tem a noite inteira. Pra quem trabalha o dia inteiro e tem só a noite pra jogar, talvez não sinta tanta diferença em ter só 100 horas de limite. Pra mim, cara, 100 horas... nem os 40 horas da Abia, sinceramente, eu não completaria, né? Porque eu ando jogando muito pouco tempo pra jogar, né? Eu ando trabalhando o dia inteiro e à noite gravando vídeos, né? Então, basicamente, o tempo pra jogar é curtíssimo. Mas o meu caso é diferente, né? Tem muitas pessoas que têm mais tempo pra jogar e também acho que não seria necessário ter esse limite. A Nvidia diz que 6% apenas dos jogadores ultrapassam 100 horas mensais. Então por que ela colocou 100 horas de limite, né? Se apenas 6% dos jogadores ultrapassam 100 horas, né? Não faz muito sentido esse discurso. Eu já vou abrir o site para mostrar o que a Nvidia falou, tá? Mas a partir de 2025, os jogadores terão 100 horas para jogar na nuvem. Após o fim das horas, será necessário pagar uma taxa extra de $2,99 por 15 horas adicionais ao plano padrão, que na verdade é o novo plano que chama Performance, né? Antes era plano Priority, agora é plano Performance. E falando sobre isso, né? Eu já vou ler aqui o site da Nvidia, aqui mostrar o comunicado da Nvidia. Ela também trouxe aqui uma atualização, como eu falei, sobre o nome do plano, né? Agora se chama Performance ao invés de Priority, mas ele traz umas vantagens, né? Fora a questão do limite de 100 horas, que vale tanto para o Ultimate como para o Performance, e talvez deve valer até para o Free, né? Não consegui achar essa informação, mas provavelmente vale para todos os planos, tá? Performance, Ultimate e o Free. Então o Performance agora ele permite 1440 pixels, né, na transmissão. Antes era 1080, agora é 2K, né? Saiu de 1080 para 2K, então uma evolução desse plano Performance. Aqui também tem as vCPUs, né? 8 vCPUs no plano Performance e 16 vCPUs no plano Ultimate do GeForce Now. E basicamente a mesma coisa que era antes, né, cara? Então a diferença realmente foi que aumentou a resolução, o que é mais interessante. Ah, tem mais uma coisa também. Agora esse plano Performance também é compatível com telas ultra-wide, né? Então aquelas telas esticadas lá, ele também vai ser compatível nesse plano, então uma vantagem, né? A desvantagem são as 100 horas, tanto para o plano Performance quanto para o Ultimate, mas aqui uma evolução. E o Ultimate continua com as mesmas configurações, 4K até 240 FPS, né? Daí vai ser 1080, 240 ou 4K 120 FPS. Sobre o plano Free, a Nvidia disse o seguinte: os jogadores que jogam no nível gratuito agora verão que estão transmitindo de plataformas básicas com especificações variadas que oferecem jogos em nuvem de nível básico e são otimizados para capacidade, ou seja, provavelmente vai reduzir a qualidade aqui dos servidores para o plano Free, tá? Então provavelmente você vai pegar aí placas 1080, 1070, eu nem sei mais qual é a placa lá, do nível básico, né? Você vai pegar placas inferiores, né? Placas de vídeo inferiores e vai poder jogar aí, né? Cara, eu entendo que o plano Free, ele seria para você testar o serviço, ver se ele está funcionando bem. Então, na minha opinião, o plano Free teria que ser igual, no mínimo igual ao plano Performance, para você testar ele, né? E aí, cara, sei lá, uma hora é ótimo, né? Mas eu sei que provavelmente ele não se paga, né? Então se fosse um pouco menos, mas que você conseguisse clicar e entrar, testar, ver se você gostou, você assina ou não assina. Enquanto tiver existindo uma hora de sessão, melhor ainda, né? Todo mundo, quem puder aí, uma hora de sessão é muito bom, né, cara? Dá um bom tempo ali para você jogar. Enquanto existir, tá ótimo, né? O pessoal, principalmente quem mora no Brasil, consegue utilizar uma VPN, conectar e jogar por uma hora tranquilo, depois vai cair a sessão e pode iniciar novamente. Então, o plano Free continua legal. Bom, então aqui está o comunicado da Nvidia, tá? Eles também podem salvar suas configurações gráficas no jogo em sessões de streaming, incluindo recursos Nvidia RTX em títulos suportados, né? Então talvez
vai ficar salvo lá suas configurações. E aí todos os membros atuais vão ser automaticamente atualizados para o plano Performance e podem aproveitar a experiência, parará, parará. Aí ele diz aqui, os membros Performance se conectarão a plataformas de jogos com tecnologia GeForce RTX, não especificou a placa, tá? Para resolução de até 1440p, não especificou qual placa vai pegar, se vai ser a 3080, 3070. Os membros Ultimate continuam a receber a melhor experiência de streaming, conectando-se a plataformas de jogos com tecnologia GeForce RTX 4080 com resolução de até 4K 120 quadros ou 1080-240. Aqui uma tela de horas, né, para mostrar aí as suas horas de jogo. Isso aqui também é interessante agora, já que vai ter esse controle de horas, né? Você pode ver até o jogo que você está jogando e quanto tempo você levou jogando ele, e ainda assim o teu tempo total aqui, né? Total de horas jogadas e total de sessões que você executou. São 22 sessões, 24 horas aqui, um exemplo, né? E aí eles explicam aqui então, né? No início do ano que vem, 2025, a GeForce Now lançará um subsídio mensal de 100 horas de tempo de jogo para continuar fornecendo qualidade e velocidade excepcionais, né? Esse é a desculpa aqui para continuar fornecendo qualidade e velocidade excepcionais, bem como tempos de fila mais curtos para membros Performance e Ultimate. Esse amplo limite acomoda confortavelmente 94% dos membros que normalmente aproveitam bem o serviço dentro desse período. Se 94% das pessoas não utilizam 100 horas, por que eles colocaram o limite? 6% apenas. Por que colocaram o limite então? Os membros podem verificar quanto tempo passaram na nuvem por meio do portal de sua conta. Até 15 horas de jogo não utilizadas serão automaticamente transferidas para o mês seguinte para os membros. E horas adicionais podem ser compradas. Então, se você não jogou, né, se sobrou horas na tua assinatura, até 15 horas, se passar disso, não vai transferir, né, o resto. Vai transferir apenas 15 horas para o próximo mês. E aí você pode comprar horas adicionais por $2,99 para o plano Performance, né, para até 15 horas do plano Performance, e $5,99 por 15 horas adicionais do plano Ultimate. E por último, né, cara, para agradecer a comunidade GeForce Now, parará, né? Então, quem se juntar ao GeForce Now, quem assinar algum plano do GeForce Now até 31 de dezembro desse ano, vai ter a possibilidade de continuar com tempo ilimitado, né? Sem esse limite de horas por um ano inteiro até 2026, desde que você continue com a sua assinatura, né? Você não pode cancelar a sua assinatura do GeForce Now nesse período. Então, em dezembro, por exemplo, você vai assinar e por um ano você vai ter que ficar renovando ali sem cancelar, sem interromper a assinatura, para não perder o seu limite de horas. Vale a pena? Cara, eu acho que, sei lá, acho que não vale a pena renovar só por causa disso, né? A não ser que você realmente jogue muito tempo, goste muito do GeForce Now, né? Então aí tá uma alternativa para não perder o seu tempo de horas. Enfim, falando aqui sobre o plano chileno do GeForce Now. Então, eles lançaram o serviço oficialmente lá no Chile, né, o GeForce Now Digivo, e lançaram o plano Priority e plano Ultimate com 50% de desconto, o que é bem interessante, né, baixa muito o valor do serviço. Para vocês terem uma ideia, aqui no site cloudgamesbr.com vocês podem comparar preços de serviços de cloud gaming, né, para vocês terem uma ideia. Então, o GeForce Now Priority Divo tá saindo por R$46, tá muito barato realmente, né, para nós aqui no Brasil, com esses 50%, pena que não vai ficar, né, mas é interessante essa promoção. E o Ultimate tá saindo por R$93, acaba ficando até mais barato do que o Boosteroid, por exemplo. Porém, verificando aqui em comunicados, o próprio GeForce Now chileno, o Digivo, né, o pessoal do Digivo, informou que não é possível assinar com cartões de crédito que não sejam chilenos. Então você não vai conseguir assinar aqui no Brasil, a não ser que você tenha um cartão de crédito chileno. Infelizmente, né? Porque tem essa promoção aqui, realmente ficou mais barato. Eu até atualizei lá no site Cloud Games BR, mas não adianta, né? Você não vai conseguir assinar. Aqui, rapidamente, o comunicado, então, do GeForce Now Digivo, né? Obrigado por nos contatar por usar Digivo. Ele respondeu a um usuário do Facebook, né? Igor Cunha. Obrigado por nos contatar por usar Digivo GeForce Now durante a
fase beta. Essa fase terminou e estamos na fase final com todas as opções disponíveis. No entanto, atualmente aceitamos apenas cartões de crédito emitidos no Chile. Portanto, você poderá enfrentar inconvenientes e tentar se inscrever com um cartão emitido em outro país. Estamos trabalhando para expandir os métodos de pagamento em um futuro próximo, permitindo que mais pessoas como você aproveitem a plataforma. Convidamos você a ficar atento às nossas atualizações. Então, realmente não é possível, né, informação, comunicado oficial deles, não é possível atualmente assinar com cartão brasileiro, cartão de crédito brasileiro, e eles só aceitam cartão de crédito brasileiro, tá? Não tem outra opção de pagamento lá. Também esse é um problema, né? Se aceitasse outros métodos, talvez a gente conseguiria pagar. Falando ainda sobre GeForce Now, agora o GeForce Now da Abia traz uma parceria com a Ubisoft para integrar o Ubisoft Plus aos seus planos. Então tem dois planos aqui, do Ubisoft Classics e Ubisoft mais Premium, trazendo aqui integração com o GeForce Now. Então você, por exemplo, assinaria o GeForce Now da esquerda aqui, né? GeForce Now Abia Priority 40 horas, Classics com Ubisoft Plus Classics, pagando R$ 81,80 por mês, ou Ubisoft Plus Premium, pagando R$ 111,50 por mês. É uma parceria interessante, né, cara? Se você também gosta aí do GeForce Now ou já assina e também quer assinar, tem a intenção de assinar o Ubisoft Plus, porque eles estão trazendo aqui 10% de desconto na assinatura do Ubisoft Plus, né? Então, se você já assina o GeForce Now da Abia, é interessante, porque aí você vai economizar na assinatura do Ubisoft Plus. Mas é um valor realmente mais alto, né? Fica mais alto assinar os dois juntos. Acaba ficando, economiza, né? Mas fica mais caro se você pensar aí no valor em si, né? Só no valor. Enfim, os países elegíveis, né? Eles também comunicaram que são Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. Não me pergunte por que o Uruguai tá de fora, não faço ideia. Talvez alguma questão de licenciamento, né? Alguém perguntou aqui, cara, no Twitter, inclusive, mas acho que... aqui, ó. Matias falou, and for Uruguay, when will that subscription come? Não sabemos, né, cara? Não sabemos quando a inscrição do Uruguai vai chegar. Zero informações. Sobre GeForce Now, para encerrar aqui, tivemos novos jogos disponíveis essa semana no GeForce Now. Então, 7 jogos compatíveis. Planet Coaster 2, Teenage Mutant Ninja Turtles, Empire of the Ants, Unrailed 2, TCG Card Shop Simulator, StarCraft 2 e StarCraft Remastered. Todos esses jogos aí compatíveis essa semana com o GeForce Now. No site cloudgamesbr.com tem a lista completa de jogos que devem chegar ainda até o final do mês. Comenta o que você achou desse Cloud Game News, bem comprido inclusive. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu e até a próxima.